considerado um dos estudos mais longos que já existiu. Esse estudo, feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, acompanhou quase 1.000 pessoas durante quase 80 anos, para entender um pouco mais sobre o que as torna mais felizes e mais saudáveis. Sabe qual foi o principal achado? Roda a vinheta! E como chegamos até aqui? Por incrível que pareça, os nossos problemas contribuíram muito para a gente estar aqui hoje. Esses problemas moldaram essa viagem, que acabou se tornando um projeto de vida. Quantos casais você conhece que se separaram durante a pandemia ou até depois da pandemia? Eu conheço vários, e eu e Vinícius fomos quase um deles. São quase 12 anos juntos. A gente se considera um casal bem comum, bem normal. Muito parecido com muita gente. Provavelmente parecido com você aí que está assistindo. A gente se conheceu no trabalho. A gente paquerou, depois namorou, depois morou juntos. Depois se separou, porque eu morei em outro estado, depois morei em outros países. Aguentamos muita coisa. Uma vida inteira cabe nessa relação. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos problemas, se não todos os problemas, apareceram de 2 anos pra cá. Tudo se acumulou ali, como se fosse um funil mesmo. O estudo de Harvard levou quase 80 anos para ser concluído. Ele foi feito pelo médico Robert Waldinger, depois dá um Google aí no TED Talk dele. E ele acompanhou quase 1.000 pessoas. E não foi acompanhar só de fazer entrevista, né, questionário, nem nada assim. Ele examinava os exames médicos, ele fazia exames de sangue, ele fazia tomografia do cérebro, ele conversava com os entes ao redor da pessoa, como os filhos, por exemplo. Então foi o estudo mais completo. E ele queria entender o que torna as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Qual foi a principal conclusão do estudo? Bons relacionamentos tornam nossas vidas mais felizes e mais saudáveis. Ponto. E aqui a gente não está falando da quantidade de amigos que você tem, ou se você está numa união estável ou se não está. A gente está falando da qualidade dos relacionamentos que são próximos de você. Ou seja, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. A qualidade dessas relações vai interferir diretamente na sua felicidade e na sua saúde. O Robert conclui que conexões sociais fazem bem para nós e a solidão mata. Ele concluiu que as pessoas com qualidade menor nos relacionamentos viviam menos, tinham mais problemas com memória, tinham mais problemas de saúde, por aí vai. Podemos dizer, e o Vinícius concorda com isso, que esses últimos anos em São Paulo foram alguns dos anos mais infelizes de nossas vidas. E aí vão alguns fatos que comprovam. Eu passava mais tempo no trabalho do que na convivência com o Vinícius, o pai do Vinícius adoeceu, o Vinícius adoeceu e por aí vai. Parece que tudo se potencializou naquele período e a pandemia tornou ainda pior. Hoje a gente é um casal que gosta muito de conversar, a gente se tornou fã do diálogo. Mas nem sempre foi assim. E como diria Steve Jobs, você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Olhando para frente, você não consegue. Ou seja, é só conseguindo analisar a nossa história que a gente consegue entender hoje o que aconteceu. Outros estudos mostram que a gente passa 80% do nosso dia se comunicando. E em média a gente comunica 15.000 palavras por dia. Já parou para pensar nisso? Quantas dessas 15.000 palavras que você comunica são de resolução de conflitos, são coisas positivas? Quanto disso é impulso, quanto disso é reação? A gente parou para pensar. No fim, a gente era 2 estranhos com uma história em comum e um cachorro em comum. O shopping passou a ser a companhia do Vinícius. E a falta de diálogo e o diálogo mal feito
fez com que a gente criasse expectativas um do outro, mas com base em nossa própria realidade, com nossa própria expectativa. Já que a gente não resolvia as coisas pelo diálogo. Toda percepção começa de dentro para fora. A sua relação com o mundo tem a ver com a sua própria expectativa. Portanto, se eu gosto de algo feito de certa maneira, eu vou criar inevitavelmente a expectativa de que meu companheiro ou minha companheira faça daquele jeito. E isso pode ser aplicado para várias situações. Durante a pandemia, a gente descobriu que a gente não está sozinho. Muita gente passa pelo que a gente passa. E por vergonha, tabu, ou sei lá o que, as pessoas não conversam sobre isso. O Jay Shetty lidera um podcast que eu gosto muito e ele fala sobre a importância de falar com outras pessoas. Autenticidade não tem a ver com você falar com um monte de gente. Autenticidade tem a ver com você falar com as pessoas certas. Nesse mesmo podcast, ele fala sobre a importância do espaço, da importância de dar espaço um ao outro. Até o fogo precisa de oxigênio para queimar. Já parou para pensar nisso? Se até o fogo precisa de oxigênio para queimar, precisa de ar para queimar, imagina o ser humano. Assim, não tinha outro caminho que não fazer uma mudança em nossas vidas. Como diria Pearls, a mudança é uma oportunidade. A gente optou por colocar em prática algo que pudesse zerar o nosso relacionamento, onde a gente precisasse um do outro constantemente. Onde a gente pudesse ter contextos em que os dois começassem do zero. Os contextos são iguais para os dois. A gente não tem círculo de amizades, a gente não tem um círculo de trabalho. Os contextos e os desafios começam iguais para ambos. O mesmo nível de desafio é igual para os dois, e isso nos tirou igualmente das nossas zonas de conforto. E aí surgiu o projeto Um Chopp pelo Mundo. E claro, ele não surgiu com o intuito de resolver os nossos problemas, mas acabou que nasceu com um propósito comum e a nossa atenção se concentrou ali, o que fez com que o nosso olhar saísse dos problemas que a gente estava vivendo. Acabou que a gente desviou o olhar dos problemas e a gente está colocando o olhar para outras coisas, e isso está nos ajudando. Aprendemos e estamos reaprendendo a conviver melhor um com o outro. A gente já veio de longe. No fim, isso tudo acaba resumindo o que é viver em sociedade, que é o desafio da vida com os outros.